no ar o Pod Festas. Eu sou a Adri Umes, organizadora de eventos, e junto com as minhas sócias, Cris Caleiro, celebrante de casamentos, e Denise Bittencourt, organizadora também e personal anfitriã, somos da Festamorfose. E a Festamorfose faz o Pod Festas. E estamos na 9ª temporada, agora com o rolê do Pod Festas, que está girando em lugares de fornecedores. Saímos do estúdio e estamos aqui, desta vez no ateliê Carlos Medina, que está nos recebendo. Então, antes de eu iniciar rapidinho, deixa eu falar dos nossos apoiadores, que é o ateliê Carlos Medina, que faz sob medida, e também tem uma loja com vestidos já prontos, que é só vir, e exclusivos, não tem nada de cópia, não tem grade, é aquela cor e era isso. E atende todo mundo aqui na Dona Laura, deixa eu ver, 866. E o arroba, para você seguir no Instagram, é Carlos Medina Ateliê, tudo junto, segue lá. Também estamos com a Casa da Beleza, nossa patrocinadora de estética, né? Que nos arruma todos os episódios nessa temporada. E a Casa da Beleza é referência em noivas. Inclusive, eles saem da Casa da Beleza, do espaço deles, da estética, e levam toda a estrutura necessária para o lugar onde a noiva vai estar se arrumando. Pode ser um hotel, pode ser a própria casa de festas, enfim. Vai todo mundo, leva até cadeira, secador, luz, tudo que precisa, eles se transportam para lá. Então, eu tô aqui com 3 rapazes. Sem querer, querendo, a gente juntou os 3 rapazes aqui. E hoje esse episódio do rolê do Pod Festas tem o título Casamentos, o que é a tendência em 2026 e 2027. E a gente até pode falar de 2028, porque tem gente que já tem até evento em 2028, né? Então, tenho a honra de receber os 3 profissionais maravilhosos do mercado de eventos. O Rodrigo, de Campos, do quinteto RS Brass. Falei certo? Músico, né? O Matheus Rigoni, fotógrafo de eventos sociais, noivas e debutantes e lá. E o Anderson Lee, que é organizador de eventos da Call Eventos. Exato. Falei certo? Certíssimo. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Guris, querem falar? Acho que cada um se apresenta um pouquinho aí, melhor do que eu ficar aqui. Vai lá, Anderson. Eu sou o Anderson Lee, da Call Eventos. Eu tenho um sócio, que é o César, por isso o nome Call Eventos. Uhum. César e Anderson Lee Loxen. Nossos nomes, e a gente brincou desse nomezinho, que ficou muito legal, o pessoal gosta bastante. Ficou legal. Eu tenho um background em produção cultural. E acabei trabalhando com o César em 2023. Ele me convidou para trabalhar, fazer um evento com ele. E a gente me adaptei muito fácil. Porque era um radinho, tinha um problema, eu liguei para ele e falei assim, olha só, tem tal coisa, eu tô indo resolver. Já resolvi. Como assim? Já tá resolvido, não se preocupa. De fazer a coisa acontecer. Uhum. Eu sou um carioca que morei muito tempo no eixo Rio São Paulo. Ai, tem essa coisa de paulistana de trabalho. Eu moro aqui há 26 anos, né? Essa coisa paulistana de trabalhar. E amo fazer um evento, né? Um casamento, aquela coisa de preparar o cerimonial, fazer. Para mim, o mais importante, eu explico sempre para os nossos clientes que a cerimônia é o mais importante, né? E depois a gente vai pra festa. É uma cachaça, né? Com certeza. A gente entra, às vezes a gente tá lá, né, no meio da loucura, a gente diz, ai, que coisa, sério, eu não quero nunca mais. Acabou, tu vê aquilo tudo feito, lindo, maravilhoso. Eu acho maravilhoso quando os fotógrafos me mandam foto, que os noivos nos pegam pra dar uma dançadinha com eles, assim, e mandam pra mim assim, eu reclamo do meu trabalho, tô lá eu dançando, assim, eu no meu trabalho. Assim, exatamente. A gente se diverte, né? Não podemos reclamar do nosso trabalho. É isso aí. É um privilégio trabalhar com festas. Que legal. E aí, Matheus? Se apresente para nós. Eu sou o Matheus Rigoni, trabalho com fotografia de eventos sociais, formaturas, casamentos, festa de 15 anos. Já faço isso há quase 14 anos. Uhum. É uma paixão minha desde criança. Eu praticamente me criei em um ambiente familiar que valorizava muito as memórias dentro de casa. Então, foi um privilégio assim ter boa parte da minha infância registrada, tanto em foto quanto em vídeo. E naturalmente me apaixonei pela fotografia ao longo da minha vida, me tornei o fotógrafo da família e fiz uma faculdade, me formei em engenharia de produção, mas a minha vida chamava pela fotografia
E quando eu me formei já estava com a empresa rodando, né, andando sozinha. E hoje percebo assim que todo o meu background da fotografia foi se encaminhando foi se dirigindo junto com a minha paixão nisso. E desde então, desde 2012, quando eu comecei, a minha vida tem sido diariamente fotografia, e desde então foram mais de 700 eventos fotografados. Olha aí. E todo tipo de evento, né? Todo tipo de evento social. É isso aí. Ai, que bom. Estamos aí. Uhum. E eu acabei de fechar o contrato com o Matheus. É verdade. Ano que vem estaremos juntos. É isso aí, com 15 anos. Que a menina ainda tem 13. É verdade. É só pro final do ano que vem. E o Rodrigo, do quinteto RS Brass. Fala para nós, Rodrigo, como é que é essa empresa? Então, bom, eu sou músico, né, desde os meus 5 anos de idade, né, eu estudei, me formei em música e sempre toquei em casamentos, sempre toquei em eventos, minha vida toda tocando, sempre sendo músico. Daí eu estava tocando, né, reuni um grupo de músicos profissionais e falei assim, por que não formar um grupo aqui? E como eu tocava muito em São Paulo, no interior de São Paulo, é uma coisa inovadora pro Sul, que, né, aqui no Sul não existe quinteto de metais, existe quinteto de cordas, grupos instrumentais, voz, violão, mas quinteto de metais especificamente no Sul até então não existia para eventos em casamentos, e que é muito comum em São Paulo. Então é uma coisa inovadora para o Rio Grande do Sul, que não existia até então, até o nosso grupo se formar. E nosso grupo existe há 1 ano. Pode falar, 1 ano é pouco? Sim, mas a nossa experiência musical, eu já toquei mais de 300 casamentos, e todo mundo tem uma experiência gigantesca, né? E colocamos todos os músicos altamente profissionais para tocar juntos. Então, quer dizer, quem contrata o quinteto RS Brass, ele tem, com certeza, a pessoa que nos contrata vai ter a certeza absoluta que vai ter músicos de alta qualidade, músicas exclusivas, né? Depois eu vou te falar a respeito disso. Mas é um grupo novo, mas ao mesmo tempo com uma experiência, uma bagagem impressionante. E é uma coisa nova no Sul. Então, tipo assim, eu trouxe uma coisa inovadora para o Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Quais são os instrumentos? Porque tu tem que me explicar todinho. Tá, então nós, tipo assim, é tuba, que é aquele instrumento bem grandão, né? Que vou gostar do mais grave para o mais agudo. A tuba, trombone de vara, ou a gente usa também o bombardino, trompa, que é aquele todo enroladinho que eu toco para trás, e 2 trompetes. O que é muito comum em casamentos, a gente viu falar trompetes triunfais, né? Que é a entrada da noiva, aquela coisa da clarina da rainha. Mas é o que a gente mais vê de metais em casamentos, são os trompetes. Mas tuba, trompa e trombone, a gente nunca se ouviu aqui no Sul. Então, é verdade. Então aqui é uma novidade, uma inovação para o Rio Grande do Sul. Que legal. E Anderson, vocês dois são de Porto Alegre, né? Sim. E o Anderson... Mas moro aqui há 10 anos. Eu já sou quase o gaúcho, já estamos demais. Então. E o Anderson é carioca. E a empresa hoje está na Feliz. Nós trabalhamos bastante no Vale do Caí e Serra, né? Sim, porque tá bem no meio ali. Mas pode chamar quando quiser. Claro, não. Só quis dizer que a sede da empresa é lá. E antes da gente continuar, eu quero convidar você que está aí nos ouvindo a nos seguir lá no canal do YouTube, na Festamorfose, no Instagram, onde a gente bota os cortes, posta todas as nossas outras funções, né? O Café e Conexões, enfim. Segue a gente lá para conseguir chegar mais longe. Gurias, então, isso é um bate-papo, eu tenho algumas perguntas, mas a gente vai se falando. Olha, quase que eu tiro o microfone fora. Bem que tu disse que eu ia me mexer, é óbvio. Então, o que eu quero, vocês mais ou menos já falaram, mas assim, o que eu queria entender, assim, como começou a carreira? Por que eu escolhi ser músico? Por que ou eu não escolhi, eu fui levado? De onde é que veio essa faísca? Para mim, assim, eu tenho uma coisa de arte muito grande na minha vida, né? E a minha família foi uma família de muita festa. Eu morava em São Paulo. Minha avó, social em São Paulo, de quarta a domingo ela tinha evento para ir, então acho que meio que cresci com isso. Quando eu venho para Porto Alegre, eu acabo caindo na produção cultural, acabo desenvolvendo, sou designer de joias de formação junto com administração. Quando o César me convida para fazer um evento, que ele é uma formatura, frio, horroroso, no interior, assim, eu falei, meu Deus, vamos lá.
E deu muito certo. Porque quando eu estava aqui em Porto Alegre, eu fui curador de uma galeria de arte ali na usina do gasômetro, a Galeria dos Cristais. Então fazia os vernissagens, era muito tranquilo para mim. Já usava radinho e fazia a coisa acontecer. Quando o César me chamou, eu falei assim, curti. E ele começou a me chamar, ele trabalhava numa outra empresa, ele está há 10 anos no mercado, mais ou menos, e eu comecei a gostar. Nisso, os fornecedores, que eram mais próximos, assim, por que você não monta a empresa de vocês? Estão fazendo uma coisa diferente do que a marca que vocês trabalham. Sim. É diferente, o Anderson tem um outro olhar, o César tem outro olhar. Tá, e daí nasceu a Call Eventos. E daí, com isso, eu comecei, louco que sou por estudar, comecei a estudar ritual, códigos, porquê daquilo, e trazer aquela coisa que toda festa merece um toque de luxo, desde da mais simples à mais luxuosa, e a coisa começou. E como vocês estavam conversando antes, né, é um bichinho que te morde, é uma cachaça que te deixa inebriado e você não consegue mais sair. A gente pensa em evento 24 horas, Exatamente. Em tudo, né? Quando ele começou a falar do quinteto de metais, já comecei a pensar, mas podia fazer um tal evento assim, assado. A gente começa a pensar nessas coisas. E como gostar de arte e moda foi muito isso para mim tem tudo a ver com o evento, né? Pensar em arte, ainda mais nos dias de hoje, pensar em moda nos dias de hoje, você faz um coquetel molotov, faz a coisa acontecer. Criação, né? Exato. Criar projeto, ter ideias diferentes, com cores diferentes. Quando a gente consegue uns clientes que nos permitem fazer isso, é maravilhoso. Mas acontece. Que bom. Rodrigo, então, o quinteto tem 1 ano. 1 ano. Mas tu é músico a vida inteira? A vida toda. Desde que eu tinha 5 anos, começou com a minha origem com meu pai, que era músico da Sinfônica de São Paulo. E dele me ensinou música e estudei, fui para o Conservatório de Tatuí, me especializei, me formei pela USP. Então, foi tudo voltando para música mesmo. Minha carreira toda foi música, né? E vim para cá transferido, né? Pela aeronáutica, eu sou militar da aeronáutica da base aérea de Canoas. E daí vindo pra cá, daí estou aqui há 10 anos e conheci o amor da minha vida aqui em Canoas, a minha esposa que mora aqui. E acabei, tipo assim, definir meu lar aqui em Porto Alegre. Mas daí, voltando à história da música, não tem como não viver sem música, né? Que você acabou de falar, a arte, ela nos envolve de uma certa forma que não é impossível você fazer um casamento sem música, uma festa sem música, e você chegar no seu carro, a primeira coisa que você pega e faz é ligar o rádio para escutar música. Então a música, ela nos envolve o dia todo, né? Sem contar que qualquer ruído, aí você acaba dizendo que é a música também. Então eu acredito que a música para um evento, ele é algo fundamental, essencial. E o que eu quis trazer para cá foi exatamente isso. Que legal. E é verdade, sem música não tem festa nenhuma, né? Não tem nada. Vou dizer que até os velórios precisam de música. E detalhe, nos velórios também tem gente que coloca lá um violinista para tocar violão. A gente já fez, uma homenagem a um amigo nosso, a gente levou um músico, porque ele queria muito que tivesse música no velório. A minha mãe, que meu pai também, tinha um sonzinho ligado. Então, tem mercado. Tem bastante. Tem mercado. E aí, Matheus? Eu também tive uma influência muito grande dentro de casa por parte dos meus pais, que sempre cuidaram das nossas memórias em casa de uma forma muito metódica, organizada. Então eu lembro que desde criança eu tinha uma gaveta que eu puxava lá e tinha os álbuns fotográficos, tinha as fitas VHS todas organizadas de forma... Eles não eram profissionais disso. Não eram, mas por um privilégio que eu tive, eles sempre valorizaram muito isso. E eu cresci naquele ambiente, né? Naturalmente fui me tornando o fotógrafo da família com o tempo. Então sempre que a gente viajava, fazia algum passeio, eu cuidava das fotos, eu chegava em casa, descarregava as fotos no computador, criava uma pasta, organizava, selecionava as melhores, editava. Então foi uma coisa bem natural ao longo da minha vida, assim. E quando eu tinha 20 anos, eu tive a oportunidade de viajar, de morar 1 ano fora do Brasil. Lá eu comprei foi na Austrália, morei 1 ano na Austrália, e lá eu comprei minha primeira câmera profissional, né? Uma câmera que eu sempre quis ter. Comecei a fotografar por lá, e quando eu voltei para o Brasil, meus amigos começaram a me chamar para fotografar aniversários, formaturas, e quando eu percebi, amigos dos meus amigos, né, pessoas que eu não conhecia, estavam começando a me pedir orçamento. E eu nunca tinha imaginado que isso se tornaria a minha profissão, né? Mas aí eu lembro que eu sempre quis ter, sempre tive a vontade de ter uma empresa, sempre fui apaixonado por fotografia, e nesse momento eu pensei, por que não juntar as duas coisas e entrar nesse mercado, né? E foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Que coisa boa.
É isso, e aí depois que a gente é picado, Não larga sai nunca mais. mais. É Não larga difícil. nunca mais, é isso aí. Gente, agora é uma coisa mais sobre o título, né? Tendências, enfim, ou mudanças. A gente sabe, sempre soube, que o cliente muda, né? Passa a minha geração era de um jeito, a geração do outro era mais, meu filho é completamente diferente, enfim. O que mais vocês percebem na mudança? Como é que tá esses noivos de hoje? Assim, falando em tendência ou sobre o que eles querem? Sobre um pouco de uma coisa cada. geral, porque Assim, mudou, não é o mesmo não. de 2 anos atrás. Eu vejo duas vertentes, e talvez vocês concordem comigo. Uma que é do minimalismo elegante, focado na experiência, né, no que o casal leva para casa depois, do que o convidado leva para casa depois, com aqueles aéreos em tecido fluidos. Isso vai continuar 26, 27, talvez até 28, só com uma outra característica, né, eles estão mais assim, mais artísticos, né, mais instalação de arte num casamento do que só jogado no teto. Sim. Né, muita textura, vem isso. Mas eu tenho percebido que até os casais mais novos estão querendo uma coisa mais clássica. Né? Tu possa olhar daqui a 10 anos e falar assim, nossa, eu podia fazer esse casamento hoje. Então tem um mix desses dois conceitos, de pegar essa coisa minimalista, atemporal, mais com experiência, e o clássico. Da noiva tá bonita, o véu... Todas as noivas estão voltando a usar véu agora, aquela coisa que não se usava, mas o véu sobre o rosto, sabe, caindo, isso voltou. Eu percebo, nós estávamos conversando lá embaixo, cada vez mais as noivas querem a clarinada da rainha, e elas começam a discutir, eu quero, mas qual que tu quer, a marcha nupcial? A de Mendelssohn, no começo, vamos colocar outra no final. Então tem uma coisa, um retorno ao clássico. Bem casado voltou com tudo. O pessoal odiava bem casado de uma hora, agora todo mundo quer bem casado de novo em todas as festas. Então, assim, tem esse mix de pensar que o mais é menos, muito pensado, né? Eles pensam muito no que está acontecendo no mundo agora. Né? Não pode gastar tanto, não quero fazer tanto assim, não quero tanta flor, faço o que com as flores, mas o retorno ao clássico. Isso, para mim, então, tem esse mix de contemporâneo com clássico e a coisa caminhando nesse caminho, nesse jeito. Eu sinto também o retorno ao clássico. Eu acho que mesmo os mais jovens estão querendo... É uma coisa cíclica, né? Coisas que tu achava que não tinha mais volta... E vai lá, até nas cabines e totem fotográficos, né? A cabine já era uma coisa meio que ultrapassada. Sim. E agora tá voltando de uma também. outra forma, repaginada, Sim, né? repaginada. Com outra cara. Mas, tipo assim, eu quero entrar dentro da cabine. Exato. Né? Na parte de fotografia, a gente fala muito na questão do retrato da noiva, que por muito tempo passou, nos últimos anos, foi, de certa forma... ficando menos relevante, mas que agora também as noivas sentem que aquela foto estática do retrato dirigido, clássica, ela se torna muito importante hoje na entrega. E essa percepção dessa foto clássica, para mim, vem aquela coisa do conceito do véu, né? Eu tenho várias noivas nossas que colocam o véu na frente, usam aquilo, entram na igreja e querem uma foto com aquele véu participando do elemento. Que verdade isso, é bem verdade. Para música, assim, posso falar, né? Claro, lógico. claro. O que acontece é o seguinte, que a música... Eu trabalhei com música, o quinteto tem 1 ano, sim, mas até então, antes de 1 ano atrás, eu estava trabalhando com música, com outros grupos que me convidavam para tocar. Eu digo assim, que tem músicas que são atemporais, né, que nem o senhor comentou. Tipo assim, tem músicas que nem Marcha Nupcial, que tinha tempos que, não, minha avó casou com Marcha Nupcial, não quero mais casar com Marcha Nupcial. E hoje não, as pessoas querem, as mulheres querem casar, independentemente da idade que elas querem. Existem músicas atemporais que existem, vou dizer, por exemplo, assim, Fascinação, né? Fascinação porque é uma música antiga pra caramba. Então, tipo assim, mas ainda existe, tipo assim, não, eu quero casar com Fascinação porque minha mãe casou com Fascinação, eu quero homenagear minha mãe, quero homenagear minha avó. Então, e lógico, que tem pessoas também que pegam e falam assim, não quero nada disso, eu quero uma coisa moderna, que eu acho que tem, acho que até para nós músicos, que tem a ver também com a história dos músicos, né? Da história do casal. Às vezes o casal tem aquela música que faz parte da história do casal, aquela música que eles se conheceram, que a primeira dança que eles dançaram, independentemente de que música que seja um rock, um samba, um sertanejo, um vaneirão, mas que foi aquela música que houve a primeira conversa, que houve a primeira dança, então essa música é do casal, isso também, a gente traz isso para o casamento. Mas concordo contigo, as músicas atemporais, Ave Maria, Marcha Nupcial, elas estão
na moda. Sim, Nunca deixaram de existir. Eu quero um conjunto, tinha violoncelo, violino, tudo, mas eu não quero uma marcha oficial. Eu fui uma das que inventou. Teve muito tempo, foi a música do Richard Clayderman, que era aquele a Balada for Deline. Muitas vezes, tipo assim, a gente substituía, né? Parecia que ou era uma opção, Balada for Deline, Balada for Deline. Então, mas agora tá voltando muito realmente as últimas noivas, tudo marcha nupcial. A Igreja Católica foi muito esperta no que eles fizeram agora, nessas delimitações, né? Tantos casais de padrinho, não sei o quê, e só música clássica. Eles falam assim, não, vamos fazer isso aqui, vamos parar de entrar cachorro com aliança, nada disso acontece, não entra mais fantasiado, é só noivo, noiva, padrinhos, tantos padrinhos, não tem mais nada. Virou uma coisa voltada. Então, essa história do clássico, essa volta do clássico e um retorno aos rituais, sabe? Ter ritos e rituais para fazer parte. E tu sabe que uma coisa que eu notei, você sabe, 2 anos atrás, até 2 anos atrás, tive uma fase grande de não ter casamento na igreja. Eu comecei fazendo casamento na igreja. Inclusive, uma das minhas professoras era cerimonialista de igreja. Sabia? Não, e é isso que eu vou dizer. Do ano passado para cá, várias noivas na igreja. Não, eu adoro um casamento ao ar livre. Somos dois. Né? Adoro, amo, porque tem 1000 possibilidades. Mas é muito engraçado isso. Eu comecei a perceber, teve 2, 3 anos que eu não fiz nenhum casamento na igreja. E agora tá voltando ao casamento na igreja. Pra mim eu vejo 2 coisas. Tem um pessoal que quer o clássico na igreja e tem a vibe da Toscana, que agora é o hype do momento. Tudo ao ar livre, comida ao ar livre, festa ao ar livre, luz natural, cerimônia ao ar livre. Eu casei um ano atrás, eu casei ao ar livre. Tem muito também. Mas é isso que eu quis dizer assim, antes não tava tudo ao ar livre, agora tá voltando aos pouquinhos à igreja, tá médio, assim. Gurias, aqui meio que, acho que tu já respondeu, mas assim, casamentos mais íntimos ou grandes festas? Qual a tendência está ganhando mais força? Íntimos. O pessoal parou de casar com 500, 600, 700 pessoas. É porque temos por 2 motivos, né? Uma para questão financeira, né? Porque é um evento que existe, pessoas não investem tanto, não se preparam para o casamento, acredito eu. As pessoas não se preparam, porque falam assim, vou casar. E a hora que vem é aquele negócio. Mas eu acho que o íntimo, acho que é até mais agressivo, porque tipo assim, é uma coisa mais intimista e ela personalifica a festa, né? Então, tipo assim, essa personalização é muito, muito atual, né? O pessoal quer essa coisa com significado. Mas eu vejo o íntimo porque o pessoal começou a querer escolher quem está contigo, né? Não só pelo valor de dinheiro, por exemplo, a gente teve um casamento lá em Gramado, numa dessas casas conhecidas, maravilhoso, 20 convidados. Uma casa gigantesca, decoração para dar e vender, tinham 20 convidados. O noivo, a noiva, familiares, padrinhos, e acabou. Gastaram tanto quanto o casamento de 150 pessoas, mas tem essa coisa do enxuto, sabe? 150, 60, 80, acho que 300 no máximo. Acho que 80 pessoas acho que é o que mais tem. Tem bastante. 150 tem pego bastante, assim. Mas 60, uma média até 150 e olha lá. Assim, 300 já não vejo mais quase, pouquíssimos querem 300 pessoas. Quando eles falam em Destination Wedding, então daí esquece. Daí vão para 100, 60, 80. Exatamente. E Destination Wedding próximos, né? E tu, Matheus, o que tu acha? Eu ainda vejo as 2 coisas acontecendo bastante. A gente faz casamentos para 200, 300 convidados, mas eu tenho sentido que nos últimos anos essa tendência do minimalista tem ficado cada vez mais forte também. E muitas vezes eles acontecem não só no sábado, mas na sexta ou no domingo. Então, para os fornecedores é uma coisa também que é interessante, né? E eu vejo alguns fotógrafos também se especializando nesse tipo de evento, em que tu vai ter uma jornada de trabalho mais curta, vai ser um atendimento mais rápido e com um valor um pouco mais baixo também, mas eu acho que cada um pode escolher o seu público, eu ainda vejo que tem mercado para todo mundo. Claro, com certeza, tem. Mas realmente isso do casamento em domingo, eu já fiz casamento em quarta-feira. Exato. Isso é uma maravilha pra gente. Mas assim, né? Feriado, véspera de feriado. Feriado na terça-feira, casamento na segunda. Exatamente, tá bem. Eu acho muito legal isso. Rodrigo, que inovações estão surgindo na parte musical? Bom, o quinteto já é uma inovação, né? Pro Rio Grande do Sul é assim, mas tem muitas inovações musicais, né? O que eu posso dizer para você que no meu grupo, né, que a gente formação, porque o que era comum do quinteto de metais eram as músicas clássicas, as músicas que nem falou
E a gente o meu trabalho, ele é totalmente inovador no que se, tipo assim, que nem eu comentei agora há pouco. O casal, ele escolhe uma música deles. E até então, era impossível você falar assim, para um grupo de instrumentistas, vou dar um exemplo bem hipotético aqui, tá ok? Vamos colocar uma música de rock. O casal se conheceu no show de rock, do Rock in Rio, assim, e eles querem colocar aquela música que era impossível um quinteto de metais tocar. O que era comum? Eles tocavam as músicas que eram clássicas. E o que é inovador? Ele falou assim, não, hoje eu escrevo o arranjo e eu escrevo qualquer música que o casal quiser. Se ele quiser tocar um samba, um MPB, um rock, um heavy metal, uma música de igreja, uma música instrumental. Então, essa é a inovação que eu trouxe para o casal. O casal, tipo assim, ele pode escolher qualquer música. Até então, era meio que impossível isso acontecer. Então, tipo assim, então o casal pegava e falava assim, ó, são essas músicas, A, B, C, D e E, escolhe essas daqui, qual que você quer. Hoje não, hoje eu te dou o alfabeto inteiro, 3, 4 vezes, se quiser, ou você escolhe com a música que quiser, que não tem essa limitação. Eu não trabalho com essa limitação que até então existia, entendeu? Então, o que é diferente? Hoje, existe muito play-along, playbacks, que a mulher, a noiva, né, o noivo escolhe, eu quero que eu veja um instrumento, vou colocar um instrumento. Um instrumento quer que eu toque essa música só solada, só instrumental, só que é um playback. Então, tipo assim, como se tivesse um cantor, um karaokê, e só que ele vai estar cantando, vai estar tocando, vai estar tocando. Independentemente, só que é um playback. Esse playback não existia para um quinteto. E eu transformei o playback para o quinteto. É uma coisa que não existia até então. E inovador, que eu posso dizer para você assim, músicas que estão na tendências, né? Então tem músicas posso falar do Bridgerton. Bridgerton é o que está trazendo muito essa coisa da música instrumental, Coldplay, Bridgerton, está trazendo essa ideia para músicas de casamento. Então estão meio que fugindo um pouco das músicas Mozart, Beethoven, mais clássicas, que era o único repertório que os quintetos tinham até então. Que era o repertório que quinteto tocava até então. E estão trazendo músicas para o MPB, as músicas mais atualizadas. E isso é o trabalho que eu faço. Sim. Que legal. É um trabalho inovador. Não, gostei de saber que tu faz o arranjo também, de acordo com a... Ou não, a personalização. É uma personalização, né? Não é simplesmente olhar o YouTube lá de alguém tocando Vou te dar um exemplo. Se você ouviu aquela música, um rock que você ouviu hoje tocar. Rodrigo, não gostei disso daí, porque eu queria que eu quero o quinteto, mas eu quero que um saxofonista toque com a gente também. Não quero só o quinteto, eu quero um sexteto. Eu tenho essa formação também. Então, eu te desfaço aquele arranjo que eu fiz, refaço um novo arranjo para ele, para o saxofonista fazer um solo. Então, porque então, não é só um quinteto, é um quinteto que eu possa introduzir junto a ele um cantor, uma cantora, um saxofonista, um violino. E o baterista sempre nos acompanha também no receptivo. Legal. Então, no receptivo tem sempre um baterista, um carrom, para nos acompanhar no Uma coisa receptivo. que eu percebo também, Rodrigo, é que hoje em dia existem muitos momentos em que os músicos têm feito parte do casamento, não é só mais na entrada da noiva. Sim, o que eu posso falar para você assim, por exemplo, o que é o nosso diferencial? O que geralmente os músicos fazem, né? Eles, não desmerecendo os trabalhos das pessoas, mas eles tocam somente no cerimonial. E eu não, eu pego o nosso grupo, eu desde o acordo, eu falei assim, a gente toca, o casamento é marcado para 17 horas, 16 horas a gente já está sentado, de repente já está o cerimonialista, está os fotógrafos lá na hora, tirando foto, essas coisas, mas nós já estamos sentados. Se chegar o primeiro convidado, chegou o tio da noiva lá, só os casalzinhos do tio, aí a gente gosta de tocar aquela música. É um receptivo, que legal. O receptivo do cerimonial. Da cerimônia mesmo, que legal. Cerimonial. E daí, tipo assim, lógico, daí se o casal optar por nos levarmos para o receptivo da festa, aí sim, a gente toca daí também o receptivo da festa até o horário do jantar também. Então, temos isso daí, deixa bem frisado, né? Não é só um quinteto, é um quinteto, o que o noivo quiser. Com possibilidades. Com possibilidades infinitas. Inclusive, agora eu tenho uma formação que a gente está fazendo uma gravação com coral e orquestra. Uma mínima camerata com o coral. Tem 1000 soluções, então. Que legal. Que legal. Quinteto de metais cresceu. E durante a dança do casal também, para abrir a pista, acontece?
Nunca tocamos. Mas é uma boa ideia. Jogamos uma ideia aí no mercado. Mas é que dançar com música ao vivo é difícil. Eu preciso dizer que tocar com playbackzinho com a música ao vivo é difícil. Se for bem ensaiado. Mas fica uma sugestão. Ótima, professora de dança. Mas fica uma opinião, uma sugestão para vocês. Mas né? Tipo assim, os noivos escolhem a música que quer dançar, instrumental, ou até com o cantor, e a gente grava e eles ensaiam em cima da nossa gravação. Perfeito. Ótima ideia. Matheus, o que mais te encanta ao fazer casamentos? Olha, a fotografia por si só, ela já é incrível, assim, na minha opinião. O fato da gente poder registrar o momento e olhar para ele 20, 30 anos depois, por si só já é magnífico, assim. Hoje em dia a gente até talvez nem dê tanto valor para isso, porque a fotografia é tão corriqueira no nosso dia a dia que a gente não percebe toda a importância que ela tem. Mas se a gente for olhar para a fotografia como uma tecnologia que surgiu ali no século XIX, ela modificou a maneira como o ser humano encara o seu passado. A gente passou a enxergar o nosso passado de forma mais carinhosa, mais nostálgica, com mais precisão. E, além disso, acima disso, a fotografia tem o poder de conectar as pessoas. Então, quando a gente tem um porta-retrato da família na estante da sala de casa, cada vez que a gente olha para aquela foto, a gente se relembra da história que a gente construiu juntos, né? Então, o fato de a gente estar sentados aqui, se a gente tivesse um álbum de casamento aqui, olhando todos juntos, a gente ia estar relembrando os momentos, dando risada juntos. Então, a fotografia tem o poder de não só registrar o momento, mas reconectar as pessoas. Criar memórias, né? Criar memórias e aproximar as pessoas e reconectar. É realmente uma coisa, assim, magnífica, na minha opinião. Que legal. Não, eu falei de casamento porque, enfim, eu acho que todo mundo aqui começou, enfim, com casamento, mas porque o casamento tem essa coisa, assim, de, a princípio, ser uma vez só, né? Isso. Então, acho que a gente tem, claro, formaturas, se tu pensar, pode ser uma vez só, mas também pode não ser. 15 anos, tu faz 15, depois tu faz 20, depois tu faz 18, sei lá, tu faz, né, festas, enfim. E o casamento não, o casamento tem toda... E o casamento também eu acho que é um pouquinho mais... elaborado. Porque é noiva. São duas famílias, são né? duas, eu ia continuar aí, tem a sogra, a mãe, Exato. o sogro, né? Então acho que é mais complexo, assim. Sim. Né? Embora, enfim, fazer 15 anos Outros vai tantos fornecedores quanto vai no casamento. Claro. Às vezes até mais, mas é que tem mais gente opinando também, e querendo falar, e querendo participar, e querendo agradar todo mundo. Exatamente, é um pouco diferente. O que eu queria que vocês dissessem agora? O que vocês falariam para quem está chegando agora? Quero casar ano que vem. Eu vou puxar ou não chegou ainda, não. Tá lá nos ouvindo, tá pensando em casar. Vou puxar a sardinha pro meu assado, pro nosso assado. Antes de qualquer coisa, contrate um assessor cerimonialista, pelo amor de Deus. Não deixa pro último dia, não deixa para o último mês. Nós não fazemos cerimonial do dia, não existe cerimonial do dia, pelo amor de Deus. Definitivamente não existe. Eu tenho que trabalhar 3 meses antes para saber, eu quero cerimonial do dia, mas eu tenho que saber tudo que tu contratou, com todo mundo que tu fez, todo mundo que tu falou. Então, primeira coisa, assessor cerimonialista. E nós, cadê a Denise? A Denise e o César, nós, assessores cerimonialistas, nós vamos indicar o Matheus, o Rodrigo, vamos indicar mais de um fotógrafo, mais de um músico, para você ver se o teu estilo adequa ou não. Nós fazemos essa condução para a coisa acontecer e nós não forçamos nada a ninguém. É verdade. Nós damos possibilidades. Eu falo sempre assim, vai obrigar? Não, se o noivo quiser casar de roxo e laranja, é a escolha dele. Eu vou falar assim, olha, eu casaria assim, mas vamos ao teu gosto da melhor forma possível. Porque tem que passar no nosso currículo, né? Sim, mas é verdade, mas né? vamos conduzir da melhor forma possível para teu roxo e laranja estar lá e você estar um noivo bonito. Mas, definitivamente, vou dizer... Vai começar, tá começando. E outra coisa, saiba quanto vocês querem gastar. Qual é o orçamento? Qual é o budget? Eu tenho tanto para investir nisso. Qual é o investimento? Isso são duas coisas. Investimento, assessor cerimonialista. O que eu percebo é que muita gente não sabe. Não sabe. A parte do budget. Entendeu? Claro que ele sabe quanto ele tem para gastar, mas ele não sabe quanto custa aquele sonho dele. Então, isso é uma das coisas que na primeira entrevista que eu faço, eu pergunto. Tu sabe quanto quer gastar? Aí a pessoa diz, pois é, não sei e tal. Aí eu digo, não, então vou fazer diferente. Tu sabe quanto custa tudo isso que tu me falou, com esse número de pessoas? Eu tenho uma ideia, mas quase sempre a ideia é errada.
Mas tem uma Para coisa que fazer eu percebo. aquele sonho. Exato. E tem uma coisa que eu percebo também, as pessoas não têm noção, todo mundo fala, ai, casamento é vez 10. Não é vez 10. É que assim, maquiadora. A maquiagem fecha o dia para noiva, para noiva e para mãe, ou para tia, padrinho, enfim. Óbvio que ela vai comprar mais caro. Ela fechou o espaço dela para atender só aquela pessoa. É um trabalho muito mais extenso, Exato. Né? Muito mais, com uma responsabilidade muito maior, Exato. com 10 um horas risco maior. 10 horas de fotografia. Exato. Você vai fazer a cerimônia, vai fazer a festa, vai tocar... Tem que fazer ensaio, tem que fazer arranjo. Várias passadas, vai ser pré-wedding, vai fazer preparação da noiva. É muito maior o tempo que se gasta para fazer um casamento, uma formatura debutante. Então não é mais caro, é que tem muito mais trabalho dispensado naquilo. Exatamente. E acho que mais responsabilidade. Muito. É difícil falar isso de mais responsabilidade, porque Mas qualquer festa a gente tem São responsabilidade. sonhos. Mas assim, não tem replay, né? Não, Casamento é aquilo ali. A gente comenta muito que a nossa preocupação sempre, num casamento, não estamos falando de outras, mas o casamento tem a cerimônia, né? A celebração, né? O cerimonial. E daí, isso é muito importante. A gente não volta a uma entrada de igreja, a gente não volta a uma entrada de uma nave, a gente não volta a entrada de uma noiva. O beijo não volta. Ah, faz de novo, mas já foi a hora do beijo. A música não volta. A comida queimou, o chefe de cozinha vai dar um jeito. Sim. A decoração atrasou, a gente vai conseguir entregar. Mas a cerimônia é muito importante. Na parte de fotografia, a equipe é dobrada praticamente, Sim. né? A gente tem sempre 2 fotógrafos e 2 cinegrafistas, cada um cuidando de um ângulo diferente para que caso aconteça qualquer coisa em um ângulo, a gente tenha o outro. Então, a equipe tem que ser maior e o trabalho, consequentemente, vai custar um pouco mais também. Eu sempre falo que as pessoas cerimonialistas, a gente ajuda o fotógrafo, assim, agora para 3 segundos nesse beijinho para ele poder tirar uma foto. É verdade. Coloca a aliança assim para ele poder tirar a foto dentro da aliança na mão. As entradas dos padrinhos, né, ser mais calma, lentas, mais calmas. Não engata primeiro e sai correndo. Pensa nisso. A gente fala, para 3 segundos, ele precisa tirar uma foto, estou entrando. Então, as assessores cerimonialistas conduzem tudo isso. O pessoal acha que é só indicação e fazer a festa. Não, a gente faz muito mais do que isso. Nesse momento a gente percebe assim, a experiência do cerimonial, né? Nesses pequenos detalhes. Sim. Porque para nós faz toda a diferença. E a gente também... E por baixo de tudo isso, tá rolando música. Exato. Embaixo de tudo essa correria toda aqui, a gente tá tocando. Né? Às vezes acontece comigo, eu não quero músico ao vivo, música ao vivo e tal. Aí eu sempre tento fazer assim, não, mas olha só, vamos então conversar só conversar, sem ter compromisso nenhum. Me tira 15 minutos do teu dia pra gente fazer uma call pra conversar. Porque eles mudam de ideia. Mudam. Mas você sabe que aí eu vou entrar no ramo de vocês, né? Você sabe que eu trabalho com música desde os meus... Bom, eu trabalho com casamentos, fazem aproximadamente 35 anos. Tenho 45, então 10 anos, eu já comecei com 10 anos tocando meu teclado nos meus casamentos. Então, 35 anos no mínimo eu tenho de casamentos. E eu tenho um apelo a dizer para vocês dois, né? Para vocês dois. Porque geralmente o músico sempre é o último. Sabe, tipo assim, aí contrata o salão, uma fortuna em flores, fotógrafo, semanistas, músico, cara, aí o que acontece? Aí lembra do músico, cara, o músico tem que contratar o músico, sei lá o quê. Aí o músico ele cobra um pouquinho. Tudo isso? Mas tudo isso para que você tenha que... eu prefiro pagar um DJ que paga mais metade do que isso que eu ia fazer. Então eu apelo para o meu lado. Vai, vou te colocar antes no meu cronograma. Vou adiantar o cronograma. Porque nós acabamos sempre sendo desvalorizados. Porque que nem ele pegou, você estudou, eu estudei música, me formei em música. E no músico, no mínimo, tipo assim, vou aprender a tocar qualquer instrumento. Se você falar assim, vou sair daqui, vou aprender a tocar qualquer instrumento, vou te dar, no mínimo, 6 anos para você estar tocando mais ou menos. Entendeu? 6 anos você está tocando mais ou menos. Então, tipo assim, no mínimo, o cara, qualquer músico, estudou no mínimo 6 anos diurnamente. Então, ele não é ele não pode ser desmerecido pelos valores que ele tem. Então, é o apelo que eu faço para vocês dois. Então, não desmereçam. Anotadíssimo. Não desmereçam a nossa profissão. Não só para mim, para qualquer músico. Claro. Mas faz toda a diferença, Guris, a gente tem um quadro no Podfestas que é quadro Momento Homenagem a algum profissional de eventos. Eu sei, por experiência própria, porque eu já estive aí também, que é difícil, que tem muitos. Mas é alguém que é uma referência, alguém que ajudou você. Tá, se for 2, rapidinho. Porque... Tá, 2, dá, por favor. Mas até contar o porquê, né? Assim. Tá.
Assim, eu vou falar em alguns nomes, uma homenagem para um. Eu vou falar sempre que a gente sempre se inspira, né? Não falando da Denise nem de você, mas falando de fora, você sempre lembra do Roberto Corrêa e do César Serra, que para mim são os que estão sempre orientando todo mundo. Estavam desbravando a mata fechada. Exatamente. Mas eu vou fazer uma homenagem para o Gilmar Juncker. Isso ele aí. é um querido, é amigo nosso, a gente liga para ele. Um dia eu estava num aperto, Gilmar, mandei uma mensagem, estou viajando, falo contigo daqui a pouco. Ele, assim, de uma humildade, de uma grandeza de personalidade, fazer o que ele faz, da forma que ele monta, como todo mundo monta, mas assim, e ele é muito querido, ele é muito acessível, ele é de uma simpatia, todo mundo gosta dele, assim, fluido, sabe? Ele chega sorrindo, todo mundo tratando bem, dá comida para todo mundo. Já vai entrando. É muito parecido com o que a gente faz. Sim. Mas, assim, e a gente se inspira muito nele também. Para mim, Gilmar, assim, é... Ótima escolha. Gilmar. O Gilmar já esteve aqui também. Não, querido. Rodrigo. Eu tenho duas pessoas, mas rapidinho. O primeiro seria para o cerimonialista Cláudio, que trabalha na Santa Terezinha, e ele floricultura Casalia, né? Que é a casa dele, Cláudio. E a outra é para minha esposa. Ela é dona da empresa Conqualitas Cestas e Presentes, e ela faz um trabalho absurdamente lindo. Eu sou fã dela, número 1, conheço ela há 5 anos, mas eu sou fã do trabalho que ela faz. É um trabalho de cesta e café da manhã, e desses doces personalizados. Então, eu aconselho todos a entrar no Instagram dela, com Qualitá, Cesta e Café da Manhã, para vocês verem o trabalho que ela faz. É só vocês entrando, vocês que são cerimonialistas, entrem e vejam o trabalho dela. É um trabalho impecável. Como é que é o nome dela? Luciana. Luciana, eu ia dizer Luciana, não só o nome da empresa. Então, mas era só entrando para vocês verem. A Luciana vai vir aqui ainda. Vai vir aqui, espera. Matheus. Olha, a gente tem bastante gente para agradecer, pessoas que confiaram no nosso trabalho ao longo dessa jornada, né? Uma cerimonialista que contribuiu muito comigo no começo foi a Aniele Hermes. A gente se conheceu em 2016, na formatura de um amigo que eu fotografei, e era bem num período ali que eu estava sentindo a necessidade de expandir meus horizontes, de pegar eventos maiores, e ela já estava dentro desse nicho e confiou no meu trabalho e abriu muitas portas para mim. Então, nesse sentido, eu sou eternamente grato a ela. A gente é parceiro até hoje e se indica eventos. Isso é muito legal. Mas eu também gostaria de homenagear, assim, principalmente as pessoas que me fizeram entender o valor das memórias, que são a minha família, que são meus pais, minha avó, minhas tias, que de alguma forma fizeram parte das memórias que eu construí ao longo da minha vida, e que, entendendo isso hoje, faz com que eu me dedique 110% para entregar esse tipo de experiência para as famílias que nos contratam, porque a gente, como eu falei, às vezes nem percebe o valor que as fotografias têm, mas é esse tipo de coisa que gera experiências que conectam as pessoas. São as pessoas que criaram o Matheus Rigoni Fotografia. Exatamente. Eu, inclusive, encontrei alguns anos atrás, assim, uma filmagem de quando eu tinha 2, 3 aninhos, meu pai filmando e eu querendo pegar a câmera, né? Não, me dá aqui que eu quero filmar. E aquilo ali para mim foi muito marcante, assim, porque eu percebi que desde muito criancinha eu já tinha esse interesse, assim, sabe? Que legal. Gurias, agora tem um quadro que a gente está quase no final, que não pode faltar. É o Causos por Trás dos Bastidores. Este quadro está conosco desde o episódio número 1. Ai, meu Deus. E eu quero que cada um conte uma história, uma coisa que deu errado, uma coisa que deu muito certo, alguma coisa que precisou de ajuda, alguma coisa que... Mas o interessante é que vocês resolveram. Ou uma coisa muito engraçada, porque também acontece. Eu posso começar? Pode. Então, tem uma história, tem 2 histórias, rapidinho. Primeiro, que eu já estive tocando no casamento que a noiva disse não ao altar. Não vou Gente, sério? Essa eu ainda não tinha visto. Essa não tinha vindo ainda. Essa daí foi a primeira. Mas depois o padre converteu a história, mas não teve o casamento. Mas teve só a festa depois. Mas eu vou contar uma outra história que aconteceu. Teve a festa? Teve a festa? Teve a festa. Mas não casaram? Não casaram. Teve a festa. E daí teve outro caso que foi mais engraçado ainda, porque na hora da cerimônia, né, a noiva entrou, foi em São Paulo, tá? Interior de São Paulo. A noiva entrou, disse, aqui você aceita ao noivo, o casal, você aceita? Sim, eu sei! Daí o cara falou assim, sim, eu sei. Sim, eu sei! Sim, o cara, sim, eu sei. E tal, tipo assim, me dava a perceber que ela controlava a situação, né? E daí, ela, na hora da festa, acabou o casamento, a cerimônia, fomos para a festa. Eu tava tocando na festa com minha banda de baile, minha banda baile tocava uma banda de baile. Uhum. E a noiva, tipo assim, vamos ficar em pé para recepcionar os noivos, né?
A noiva entrou fulminante e sentou. Sentou rapidinho, você entrou e sentou. Ela puxou o vestido e sentou. E o noivo, oi, tudo bom? Oi, tudo bem com vocês? E ele sentou do lado dela, né? E elas tocando a música que eles escolheram para a cerimônia deles. E nós tocando, né? E o pessoal batendo palmas, os padrinhos acenando, a cerimonialista perdida. O que eu estou fazendo aqui? E a noiva apontando o dedo. E ela levantou e foi embora. Da festa? Da festa. Isso de tudo demorou. Por isso que eu estou falando, isso durou menos que a música do casal. Gente, A música demora o quê? Demora 4 minutos? Em 4 minutos, tudo demorou em 4 minutos. E ela pegou, foi embora. E o noivo ficou. E o cerimonialista falou assim, o seguinte, vamos fazer o seguinte, você vai fazer todo o cerimonial com a sua sogra. E daí aconteceu, ele brindou com a sogra, ele tirou fotos com a sogra, ele cortou o bolo com a sogra. Não inventou tudo isso? Todas as fotos ficou convidados com a sogra e nós olhamos assim, meu Deus, o que está acontecendo? E nós tocando. E o cerimonialista, vai, segue o baile, segue o baile. E isso eu peguei e falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí passou a parte do cerimonialista de fotos e ele pegou assim, tô indo embora, tchau, e foi embora. Então, assim, o casamento dele durou 40 minutos na festa e depois não sei o que aconteceu. E o dela durou 4 minutos. Depois de 5 anos eu fiquei sabendo que são casados ainda, são juntos ainda. Mas olha, o teu se tivesse um troféu, eu ganhava hoje. Gente, nós temos que falar rapidinho, eu sei que mas nós Para mim, o BO que a gente sempre tem, geralmente, é que assim, não sempre, mas a noiva com problema no vestido. Então, eu tenho uma cena clássica, a gente tem uma foto, 2 fotos maravilhosas, 2 casamentos separados, de uma noiva, ela desceu do carro e ela falou, meu vestido tá caindo. Eu falei, mas não provou ontem? Provei, mas tá caindo. E dela entrou a igreja toda chutando o vestido, um vestido daqueles grandões assim, tomara que caia. Daí, na porta da recepção, estava o César, a Fran, que é a nossa assistente, eu e a fotógrafa puxando atrás e alguém costurando, parecia uma mortalha na noiva, para ela poder entrar. E a gente costurou todo o vestido nela. E daí ela entra e eles queriam dançar de cara. Então já entram dançando e uma hora o noivo fala assim, só assim... Descosturou tudo de novo. E ela falou, e ela assim, ela num bom humor, assim, deixa, não vai me atrapalhar no meu dia mais feliz. E ela continua sorrindo, ela só fica toda hora levantando assim e nada tirou ela. Mas assim, costurar aquela mortalha, coitada. E isso... É uma mortalha, minha avó sempre fala, costurou roupa em pessoa viva, tá morrendo, né? Porque é uma mortalhazinha que tá costurando. Traz aqui pro Carlos Medina, que isso não vai acontecer. Com certeza não. Não vai acontecer, porque a gente já tem bastante experiência aí. E aí, Matheus? Eu lembrei de um caso recente, porque hoje tá um dia meio chuvoso, né? Então, a gente sempre planeja o ensaio para casamento para ser num dia bonito, de sol, né? Mas esse casal especificamente estava com a agenda bem complicada e a gente precisou marcar num dia em que a previsão não estava muito boa. Mesmo assim, a gente foi fazer o ensaio porque o dia amanheceu lindo, maravilhoso. E de tarde, quando a gente chegou para fotografar o ensaio ali no Jardim Botânico, em Porto Alegre, o tempo, a gente fotografou durante 5 minutos com sol e o tempo começou a virar, o vento aumentou, a chuva começou a cair e a gente se olhou e aí, o que a gente vai fazer, né? E eu falei, gente, se vocês quiserem, a gente vai continuar, vamos fazer um ensaio diferente, uma experiência diferente para vocês. E eles, então tá, Matheus, se a tua opinião é essa, a gente confia em ti e a gente vai seguir em frente. E a gente começou a fotografar a chuva caindo cada vez mais forte, até que a câmera parou de fotografar e eu tive que continuar o ensaio com o iPhone, né? O iPhone é a prova da água, sim. Então a gente seguiu o ensaio, eu criei ali momentos bem legais deles se divertindo, dançando, correndo. As fotos ficaram maravilhosas. Legal. E ficou uma experiência única para eles. Com certeza, bem diferente do que a gente bem diferente. Faz. Então, uma coisa que a gente pode levar disso é que, apesar de que é sempre bom planejar tudo, né, e organizar, as coisas nem sempre vão sair como planejadas, né, e especialmente no evento que tem tantas variáveis, as coisas vão acontecer diferente do planejado. E o casal tem que aproveitar, tem que curtir da maneira que ia acontecer, né? A gente não pode ficar tão preso às expectativas, porque senão inevitavelmente... Ainda mais o tempo, né? Eu sempre digo, a única coisa que a gente não tem como resolver. São Pedro tá lá e nós aqui, não adianta, risco, né? É o risco que se passa. Gente, foi um prazer, uma honra ter vocês aqui. A gente espera que tenham gostado e que voltem, né? E, enfim, querendo fazer um
programa Pode Festas sozinho, enfim, ou em grupo, sempre são bem-vindos aqui. Obrigado. No Obrigado, rolê Adri. do Pode Festas agora. Tá certo. E, gente, nos acompanhem sempre e logo, logo estaremos de volta. Um beijo, tchau!